Contar um pouquinho, o Dr. Alberto, o Habibs, na verdade, eles foram... o primeiro evento que a gente fez do PME foi em junho de 2011, eu lembro que estava um dia muito frio, uma coisa daqueles dias de inverno mesmo, brabos, e a gente fez o primeiro evento do PME, que surgiu num brainstorm, a gente conversando, que foi um encontro também, mas foi uma coisa que a gente faz até hoje mensalmente, que é levar a oportunidade para um grande empresário conversar com pequenos empresários. E a gente foi lá na sede do Habibs e conversou mais de 2 horas e meia, os pequenos empresários fazendo perguntas, o senhor dando dicas, às vezes falando, isso não vai dar certo, não faz isso, faz assim, isso dá certo. E a gente, a partir dali, e eu faço questão de falar isso publicamente, a partir dali a gente viu o potencial que essa ideia tinha e de como a gente poderia crescer. Então, eu queria agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez, agora nesse evento maior que a gente tem, e já fazendo, na verdade, a primeira pergunta, que eu acho que a gente, como está contando trajetórias, eu acho que a gente devia começar do começo. Como é que surgiu o Habibs, né? Como é que surgiu, mais ainda anteriormente, como é que surgiu o empreendedorismo na vida do senhor? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com todos vocês e acho que a forma que eu tenho de retribuir tudo aquilo que Deus me deu e de sucesso que aconteceu na minha vida pessoal e profissional é uma forma de retribuir as pessoas que estão iniciando e as pessoas que estão começando. Só para me ter uma ideia aqui da plateia, se são pequenos, médios ou grandes empresários, porque na verdade não existe essa história de pequeno, médio e grande, né? É verdade. O que existe é o desejo e a vontade de vencer, porque muitas vezes alguém que tem alguma coisa não vence, alguém que não tem nada consegue vencer na vida. Então o sucesso está muito mais relacionado com a própria pessoa, muitas vezes, do que próprio dinheiro. Só para me ter uma ideia, vamos lá. Quem tem mais do que 100 mil reais para investir no negócio? Levanta a mão, por favor. 3 pessoas. Tem um lá no fundo, 4. Ó. Quem não tem porra nenhuma e quer vencer? Tem gente que não A grande maioria. Que bom, que bom. Então, acho que hoje vocês têm a oportunidade aí, né, de fazer algumas perguntas, porque há 25 anos atrás, se alguém me perguntasse sobre valores, eu estaria na última turma que levantou a mão aí. Eu vim de Santo Antônio da Platina com 17 anos, né? Nasci em Portugal, fui criado numa família humilde, meus pais vieram para cá. O microfone está bom? Está dando para ouvir bem? Não. Estou com a sensação de que não tá ouvindo bem. E meus pais eram imigrantes, vieram para cá com o desejo de vencer na vida somente, não tinham nenhuma condição econômica. Eu fui criado numa cidade chamada Santo Antônio da Platina, no Paraná, vim com 17 anos para cá, desde primeiro falando que queria ser médico, e cheguei aqui, pegava 5, 6 conduções por dia para fazer o terceiro colegial e o cursinho, eu estudava na Avenida Itaberaba e fazia o objetivo, e não tinha dinheiro nem para comprar um Fusquinha para poder não pegar todas essas conduções e passar grande tempo da minha vida dentro do ônibus. Então, acho que esse é o primeiro exemplo, o exemplo de que você, mas desde essa época eu já sonhava que eu ia ser alguma coisa na vida, que eu ia vencer e que as dificuldades eu ia conseguir aprender com elas, e eu sonhava que eu ia conseguir e conquistar os meus objetivos e me tornar alguma coisa na vida, né? Ser bom em alguma coisa. Mas o Habibs nasceu da minha história pessoal, né? Em 1973 eu entrei, consegui, depois de 3 anos na faculdade, prestando vestibular na faculdade, consegui entrar na Santa Casa de São Paulo, depois de 3 anos consecutivos levando bomba, né? No terceiro ano eu não consegui, no segundo ano eu não consegui entrar, eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer medicina, né? Já comecei até a questionar a minha origem portuguesa,
se tinha algum problema maior ou não, né? Uma coisa genética. Se era uma coisa genética ou o que era, porque eu estudava o dia inteiro, não conseguia entrar em faculdade nenhuma, mas desde aquela época, com muita persistência e com muita determinação, eu segui em frente e depois de 3 anos consegui entrar em várias faculdades e escolhi a Santa Casa para ser hospital escola. No primeiro ano da faculdade, quando eu estava no primeiro ano, meu pai veio para cá, de Santo Antônio da Platina, comprou uma padaria e 19 dias depois ele foi assassinado nessa padaria, num assalto. E eu tive então que assumir essa padaria. E aí foi a primeira grande tragédia na minha vida que aconteceu, essa tragédia na minha vida, e que eu poderia ter desistido e poderia ter deixado e ter mudado totalmente a minha vida. Mas eu assumi a padaria, tranquei a faculdade de medicina, assumi a padaria. A padaria era a pior padaria que podia existir na face da terra, né? Ela era cercada por 5 padarias em volta. Quer dizer, não tinha como o cliente chegar na minha padaria sem passar pela padaria do concorrente. Equipamentos não existia, né? Todos equipamentos antigos da Arca de Noé. Funcionários qualificados, nem pensar, né? Eu lembro do Manezinho, um padeiro que eu tinha, que quando eu fechava a padaria da noite, ele chegava, e quando eu chegava de manhã não tinha nem pãezinhos feitos, porque o Manezinho, ele cismava que a mulher dele traía ele, e ele largava tudo de madrugada, e quando eu chegava não tinha pãezinhos. Eu tinha que pegar pãezinhos em outra padaria para vender na minha padaria. Mas foi uma época de sacrifício, e nessa época, então, eu resolvi colocar o pãozinho 30% mais barato que a tabela da Sunab, né? E aí, então, eu descobri uma característica que cada um de vocês deve descobrir, uma característica na sua vida para você poder vencer, do preço acessível, né? E com isso, com essa história dos 30% mais barato, de um dia para o outro, surgiu o padeiro de rua que ficava nas minhas portas comprando os pãezinhos na minha padaria para vender nos bares, nos botecos, nos condomínios de luxo. E aí a minha vida se transformou. Aquela padaria que era a pior padaria do mundo passou a ser a melhor, porque eu passei a ter uma clientela, pãezinhos quentes toda hora. O corno do Manezinho eu já não precisava mais dele. Já dispensei o corno do Manezinho. E essa foi o início da minha trajetória. E posteriormente eu conheci um cozinheiro chamado Paulo Abud, um senhor de 70 anos, que veio pedir emprego para mim. Eu falei, pô, mas o senhor já está tão velhinho, já, né? Mas eu moro aqui na frente, deixa eu fazer alguma coisa aqui numa lanchonete que eu estava montando. Eu falei, mas o senhor sabe fazer o quê? Eu sei fazer esfirra, quibe, hummus, tabule, quibe cru, coalhada seca, kafta. Ele tinha sido o maior cozinheiro árabe na rua 25 de março. E eu aprendi toda a culinária árabe com ele, porque na padaria eu ficava dentro da padaria, né? Eu tinha virado padeiro, então eu sabia da importância de você ficar dentro do negócio, né? De ficar na parte interna. E mais tarde, então, eu coloquei tudo aquilo que eu sabia e junto com essa culinária árabe. E mais tarde, então, eu fundei o Habib's em 1988, na rua Cerro Corá. Então, esse foi o início da nossa trajetória. Falei um pouquinho mais só para o pessoal saber da origem do processo. Mas é a trajetória, A loja que está lá até hoje, firme e forte, né? Sim, faz 25 anos na rua Cerro Corá. Para minha surpresa, quando eu abri a Cerro Corá, eu abri só com uma faixinha de pano na frente, né? A melhor esfirra de São Paulo, 0, alguma coisa, e teve 42 dias de fila na porta todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. A história lá do preço lá de cima, eu vi que tinha dado certo na Cerro Corá. E aí é isso, né? Quer dizer, a segunda pergunta que eu faço para o senhor é justamente essa. O senhor pautou o negócio desde o começo por essas duas coisas, quer dizer, oferecer um produto que seja de qualidade, mas com um preço que seja muito acessível, um preço muito, não dá nem para falar baixo, né? Porque muita gente diz que é louco o preço, né? O senhor até recentemente falou para a gente que nem liga para a inflação, não tem essa coisa de ligar para a inflação, que o preço é baixo e ponto, e é assim, e sempre foi pautado assim. No começo, quantas vezes por semana o senhor ouvia que era louco?
louco por causa do preço. As pessoas normalmente não acreditavam, né? Quando você vende uma esfirra tão barato assim, as pessoas já começam a duvidar da origem do processo, né? Que carne que você usa? De gato? Para ser tão barato assim, né? Mas, na verdade, eu acho que o grande diferencial da minha vida foi resolver essa equação de qualidade, de associar qualidade com preço acessível, né? Então, eu acho que esse foi o grande diferencial que mudou a minha vida. Quando você consegue associar qualidade com preço acessível, você vence em qualquer tipo de atividade. Você vence com esfirra, você vence com sapato, você vence com camisa, você vence com doce, você vence com qualquer outra coisa. Acho que essa grande lição é você praticar preços acessíveis, né? Porque isso faz diferença. E eu, na verdade, nunca, a minha vida toda eu passei tentando ver como fazer para vender mais barato, né? As pessoas têm, um outro conceito na vida. É como fazer para ter mais lucro, né? E eu sempre passei a minha vida toda não pensando no lucro e, por incrível que pareça, a minha vida toda eu tive lucro. Isso é uma coisa meio complicada de se entender, né? Eu passei a minha vida toda fazendo como vender mais barato, né? Como diminuir o ticket médio. Isso é uma coisa meio de português, né? Todo mundo quer aumentar o ticket médio, você fala assim, porra, como é que eu vou diminuir o ticket médio? Há pouco tempo atrás nós lançamos o Ragazzo, né? E os clientes do Morumbi reclamavam, mandavam um e-mail para mim que eu não podia vender tão barato daquele jeito, porque senão eles não tinham um lugar com menos pessoas, né? Eles não queriam uma loja tão cheia, então eles pediam para mim aumentar os preços, né? Uma coisa inacreditável, né? E eu acho que essa história de eu tentar sempre vender mais barato, sempre trazer mais acessível. Nós estamos numa campanha de esfirra de calabresa agora a 0,69 centavos. Estamos vendendo um mini churro com doce de leite importado da Argentina por 0,39 centavos, né? Quer dizer, a história da padaria eu continuo com ela, né? Vendendo a preço acessível. E eu acho que essa história de inflação, Eu vou contar um casinho só para vocês. Eu tenho um sócio que está comigo há 20 anos, que ele é formado pela GV. E aos 4, 5 anos atrás ele trouxe, nós estávamos com a esfirra, eu fiz uma campanha de esfirra 0,49 centavos, e ele trouxe uma planilha para mim, e ele demonstrava na planilha dele que a esfirra custava 1,40 de custo. Eu falei, Guilherme, porra, mas essa planilha aí, ele falou, essa planilha tá certinha, não sei o que. Eu falei, eu não tinha saída. Eu falei, mas quanto você faturou lá na tua loja? Ah, eu faturei 480 mil reais. E quanto você retirou lá? O mês passado foi mais fraco, retirei 70 mil. Eu falei, então você pega essa planilha, dobra, redobra e envia na sua toba, porque... porque... Então, acho que esse é um exemplo muito grande que, às vezes, os pequenos empresários e as pessoas que estão iniciando começam a fazer conta de tudo, né? Quanto custa isso, quanto custa aquilo, matéria de prêmio. Eu acho que isso precisa ser feito, né? Mas quando você tem uma filosofia que é muito mais importante do que o custo, ela tem chance de vencer muito mais do que essa história de custo. Então, acho que isso é um bom exemplo, porque, na verdade, o que você precisa não é ter lucro, o que você precisa é ter clientes, né? E o lucro é uma consequência disso. Então, acho que se alguém aqui estiver pensando em fazer alguma coisa, a primeira meta, o primeiro objetivo é saber como eu vou conquistar clientes, né? Não é como eu vou ter lucro, não é qual é o prazo de retorno que eu vou ter do meu investimento. Sai fora dessa situação. A situação é como conquistar o cliente. Se é com qualidade, se é com preço, se é com ambiente de loja, se é com local, se é com coisas desse tipo. Bacana. Já chegaram perguntas aqui da plateia, eu já vou fazer para o senhor. O microfone está abaixo, né? Vamos ver.
E eu até vou já fazer a primeira pergunta aqui, que é do Raimundo, de Sorocaba. É, Como é que foi no início do Habib's? Mas acho que isso é uma pergunta que dá para permear toda a trajetória, porque é interessante. Como é que foi no início do Habib's a questão familiar? Ou seja, como se dedicar ao trabalho e à família ao mesmo tempo, sem prejudicar ambos, sem que os dois sejam prejudicados, né? Como é que é esse equilíbrio? Trabalhando 16 horas por dia. Eu acho que essa é uma outra história que tem muito a ver com o sucesso das pessoas, né? A quantidade de horas que trabalha, a perseverança, o sonho, né? A vontade de vencer. Eu sempre trabalhei muito na minha vida e nem por isso eu tive qualquer dificuldade. Eu estou casado há 25 anos, tenho 5 filhos com a mesma esposa e, e sou uma pessoa feliz, abençoada e sempre trabalhei muito na minha vida. Então, acho que o fato de você trabalhar demais não tem esse mito de que você trabalha e deixa a família de lado. Você pode perfeitamente conviver com as duas coisas quando você tem amor pela esposa, amor pelos filhos, quando você tem uma crença em Deus, né? Quando você acredita em si próprio, né? Quando você procura perseverar, procura lutar, procura envolver a família, né? Procura dar carinho e amor. Eu acho que você não tem essa história de... Não é a quantidade de horas que você fica com a família, e sim a maneira com que você trata ela. Então, acho que isso foi sempre uma coisa muito tranquila comigo, nunca tive. Até porque a história de amor meu e da minha esposa é uma história que começou é, há muito tempos atrás, né? Quando eu conheci ela, ela era relativamente nova, né? E a gente passou toda essa vida junto, entendendo e compreendendo, um compreendendo ao outro, né? Mas eu acho que os negócios em si, acho que tem que ter muita perseverança, acho que você tem que ter muita fé, acho que você tem que ter muita crença, né? Tem que procurar explorar aquilo que você sabe fazer de melhor. Não é encontrar um negócio novo, encontrar uma nova ideia, não é isso. O que é que você sabe fazer melhor, né? Qual é a sua predisposição, né? Eu não sei fazer muitas coisas, mas eu aprendi a fazer esfirra, né? E vendo 600, o ano passado vendemos 680 milhões de unidades. É um número incrível, né? Então, eu vi aqui a Juliana falando sobre os doces, né? E ela é especializada nesse setor, né? Só gostaria que ela tentasse associar, não sei se a Juliana está aí ainda não? Eu acho que já foi. Já foi. Mas o conselho que eu daria era ela tentar associar esse desejo, essa vontade de que ela tem de fazer doce, que faz tão bem feito, com o empreendedorismo, né? Porque não adianta você só saber fazer as coisas, você precisa saber empreender, né? Como é que eu vou fazer isso aqui crescer? Como é que eu vou fazer isso aqui evoluir? Como é que eu vou fazer isso se multiplicar, né? Muitas vezes a pessoa acha que, que tem que ficar ali no artesanal somente para poder vencer. E muitas vezes, então aí não se reproduz, né? Eu vejo assim grandes donos de restaurante que conhecem muito mais do que eu de culinária e eles passam a vida toda num único restaurante, né? Passam ali e se ele sair dali o restaurante acaba. Quer dizer, está errado nisso, né? Eu que sei fazer pouca coisa, consegui aí 430 restaurantes, 22 mil pessoas, 22 mil empregos diretos, né? 220 milhões de pessoas passaram pelo Habib's o ano passado. E essa visão, então, acho que ela, se eu tivesse que dar algum conselho para ela, quem sou eu para fazer isso, mas eu daria esse conselho de associar o que ela sabe fazer com tanto amor e carinho com o empreendedorismo, né? Com aquela vontade de crescer, de multiplicar o seu negócio, né?
Porque, na verdade, são 3 coisas que determinam o sucesso, né? Primeiro, é a pessoa. Se você não tem um puto na vida, né? Como é que você vai vencer? Tá certo? Cair do céu, herança, alguém trazer uma, né? Então, primeiro é a pessoa. Acho que 70% é isso. Qual é o sonho da pessoa? Qual é a crença que ela tem em si, né? Qual é a forma que ela deseja vencer? Como é que ela acredita em si mesmo? Segundo é o negócio, né? O que a pessoa faz? Eu tenho um amigo que eu conheço ele há 30 anos, ele é ufólogo. Até hoje eu não sei o que ele faz. Quer dizer, é complicado vencer assim, né? Então, o negócio. E terceiro, para quem vai fazer alguma coisa, é o ponto comercial, né? Se você tiver uma puta ideia, tiver muita vontade, desejo, e montar no lugar errado, você tem problemas. Os problemas são muito maiores do que o que estava sendo discutido aqui de carga tributária e de outros problemas, porque você num ponto comercial, mesmo que você não pagar imposto, sonegar tudo, você não vence, entendeu? Então é uma história extremamente complicada. É a pessoa, o negócio e o ponto comercial. Onde é que ele montou? Ah, eu vou começar na garagem da minha casa. Tá ferrado, não vai acontecer nada, né? Porque as coisas não acontecem. Então, quando você consegue associar aí essas 3 coisas, aquela ideia que você tem muito mais condição de ter sucesso do que outra coisa qualquer. E até emendava a pergunta aqui que eu ia fazer, a próxima pergunta, que é, então, para o senhor, não sei, não tem muito, por exemplo, a gente vive um momento, de um pouco de incerteza, com o país não crescendo tanto quanto as pessoas queriam que ele crescesse. Não tem momento, né? Isso é tudo bobagem, isso aí é tudo bobagem. Não tem nada a ver com as pessoas que estão iniciando o processo. Eu passei na minha vida por inflação de 70% ao mês. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Porque todo mundo seguia a inflação e eu não seguia a inflação. Eu quero que se foda a inflação. E quero saber lá essa porra dessa inflação. Quanto é que tá dando no fim do mês? Então larga preço desse jeito. Tá dando quanto? Tanto. Abaixa mais aí do valor. E os caras tudo seguindo a inflação e remarcando todo dia. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi na época de inflação. Porque quando não tem inflação, todo mundo fica mais ou menos nivelado, entendeu? E quando tem inflação, todo mundo aumenta. Então, acho que não tem nada a ver com momento econômico, com situação de país, com poder aquisitivo, esquece essas coisas. Isso aí influencia num outro estágio da tua vida. Você tem 1 trilhão de pessoas querendo consumir alguma coisa, você tem as pessoas, né, necessitadas de alguma coisa, e você tem que entender o que é que essas pessoas precisam. Nada mais do que isso. E como atender essas pessoas, como você agradar o teu cliente, como você trazer ele para o teu negócio, como fazer. Não tem nada a ver com situação de país, com coisa parecida. Isso aí é outro nível, é outro estágio. Não é nessa palestra aqui para ser discutida essa história. Eu acho que jamais você se deve se incomodar com isso aí. Você tem que se incomodar com o que você vai fazer, como que você vai fazer e de que maneira que você vai trazer o cliente para o seu negócio. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Ricardo Akira, que é do Centro Britânico, é gerente de marketing. Ele pergunta, e isso tem a ver com crescimento, né? O senhor falou números que realmente são expressivos, né? Que a gente olha e fala, nossa, é tudo isso mesmo. Ele pergunta, como manter a qualidade dos produtos e dos serviços que são oferecidos trabalhando no sistema de franquias, né? O Habib Sou é uma empresa que cresceu por franquias. Como é que se dá isso? Então, aí você tem que evoluir, né? Não é ficar lá na lojinha que você começou lá, acordando às 4 horas da madrugada, que nem eu acordava, indo para dentro da cozinha, ficar fazendo lá, descascando cebola, tomate, e abrindo disco de pizza, fazendo pão sírio, temperando carne. Você precisa evoluir, né? Porque senão você vai ficar, eu teria ficado lá na Serra Corá há muito tempo. Então o que a gente evoluiu foi uma reestruturação. Primeiro também fui contra uma coisa que tinha no mercado e que todo mundo falava que eu estava na contramão, que foi a verticalização. Todo mundo falava de terceirização. Hoje falam menos, quase nada.
Mas naquela época só falava em terceirização, que você tinha que terceirizar. E eu não terceirizei porra nenhuma. Eu verticalizei, né? Então, comprei minhas máquinas de sorvete lá, comecei a fazer meu sorvete, fiz a minha padaria, né? Verticalizei a empresa. Hoje o Habib's tem indústria de laticínio. A pessoa nós pegamos o leite do produtor, levamos para o nosso laticínio, produz todos os queijos, queijo fresco, mussarela, creme-li, cheddar, produz todos os queijos e no outro dia está na loja. Você elimina atravessador, elimina grandes indústrias que têm grandes custos, você tem o controle da produção e você tem o controle do preço. Então, uma das maneiras que nós conseguimos é que nós verticalizamos tudo. Nós verticalizamos o laticínio, a padaria, a sorveteria, as indústrias, verticalizamos até o contact center nosso para fazer o delivery do Habib's, que hoje atende mais de 5 milhões de pedidos e hoje é um dos principais deliveries do Brasil, né? A gente verticalizou tudo. Nós temos hoje um escritório, que é a sede central, que tem 530 pessoas dedicadas a essas 530 lojas. São 6 diretorias e são 16 departamentos voltados somente para assessorar essas lojas. Supervisão, qualidade, vendas, né? Vendas, um item importantíssimo, né? Como vender, né? Vendas, controle de custos. Então, acho que essa estrutura que o Habib's tem hoje, que eu considero uma das melhores do Brasil e do mundo no ramo de fast food, se eu for ver os concorrentes, não tem nada disso, né? É que fez com que garantisse esse padrão, essa qualidade. O Brasil, o Habib's tem 16 cozinhas centrais em todo o país, porque nós não trabalhamos com congelado, né? Então, em Manaus tem uma cozinha central que fornece a região de Manaus, em Porto Alegre tem outra, em Pernambuco tem outra. A gente monta cozinhas centrais que atende no raio de 400 quilômetros, né? Atende as lojas. Então, o Habib's foi muito bem estruturado, verticalizou, tem estrutura de apoio, tem as centrais de produção, e isso garante, então, que a esfirra lá de Manaus seja igual à esfirra daqui do Sul e que seja vendido pelo 0,69 como nós estamos vendidos. Acho que essa evolução tem muito a ver com a história da gente, né? Então, se você montar o seu negócio, né, talvez esse seja o grande desafio da Juliana, né? Ela montou um negócio de sucesso, ama o que faz. Como é que ela vai fazer agora para transformar isso aí num negócio de 100 lojas, 200 lojas, 300 lojas? Esse agora é o grande desafio que eu acho que quando os senhores tiverem sucesso em alguma coisa, vão se questionar, né, de como fazer esse negócio crescer. E eu, graças a Deus, com o trabalho, com a dedicação e sempre acreditando em mim mesmo e na equipe que eu tenho, e nós conseguimos isso aí. Uma outra grande questão é a motivação que você dá às pessoas que te cercam. Porque sozinho você não consegue fazer nada. Se você tiver uma capacidade de motivar as pessoas, por mais simples que elas sejam, você não precisa ter nenhum gênio do teu lado, você não precisa ter ninguém formado em Harvard, não precisa ter nada disso. Você precisa ter pessoas que você consiga motivá-las e que elas se dedicam ao teu negócio tanto quanto você. Então, esse é outro item importantíssimo nessa trajetória de evolução que você pode passar por elas. Bacana. A gente estava falando aqui, né? É uma empresa de milhões, né? São milhões de clientes, milhões de produtos vendidos e sempre pensando em crescer. Como é que o senhor vê, assim, o que o senhor pode dizer de planejamento de futuro, né? Como é que uma empresa que chegou a um patamar desse, chegou tão longe, como é que é assim, bom, para onde a gente vai? Falta alguma coisa? Eu até pergunto, né? O que falta conquistar, né? Porque tudo bem, quando você é pequenininho, você tem ali, eu quero virar médio, quero virar grande, enfim. Mas quando você chega nesse patamar de ser uma das principais empresas do país, o que falta? O que falta chegar? Fica tudo mais fácil, né? Você tem um departamento de expansão. Aí você fala para ele, qual é as metas esse ano?
30 lojas. Você fala, não, 30 é pouco, 40 lojas. Aí associa isso a grana. 30 tem uma recompensa, 40 tem outra. Então você já sai com uma expansão aí de 40 lojas. O ano passado nós montamos 38 lojas do país. Depois você tem 500 e poucas pessoas no escritório. Então tem uma equipe de inauguração, né? Quando abre uma loja, vai lá um gerente, vai um chefe de cozinha, vai o pessoal do caixa, vai o pessoal do salão, fica lá 30 dias. Você tem um RH eficiente que contrata todos os funcionários já de uma forma. Você tem uma universidade corporativa, que é a nossa Universidade do Habib's, que tem mais de 100 instrutores, né? E que passam a ser os responsáveis pelo treinamento dessas pessoas. Então, quando você acredita no teu negócio e quando você já tem uma estrutura dessa e investe pesado nisso aí, lembra que sempre, nunca pensei em lucro, né? Esse escritório custa uma fortuna. Com toda certeza, se tivesse amanhã se mudar a presidência da empresa, que eu espero que talvez nunca vá mudar, só daqui uns 30 anos mais ou menos, vai ter uma redução, teria uma redução drástica dessas despesas, né? Então, quando você tem essa estrutura toda, fica mais fácil do que quando você está iniciando, porque se está tudo organizado, né? Cada departamento, cada diretoria tem as suas metas, tem os seus objetivos, e eles precisam ser alcançados, porque no final do ano é feita a cobrança, é feito novas metas para o ano seguinte. Então, é um trem que está andando, né? Não é uma coisa que você precisa iniciar o processo. Quer dizer, aí é uma questão só de organização e de administração. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Lauton, acho que é assim, se eu não pronunciei correto, me desculpe. Ele é sócio do Espaço Infância. Ele volta um pouquinho para o começo da trajetória do senhor e pergunta: quanto tempo, a primeira loja na Cerro Corá, em 88, quanto tempo demorou para o senhor montar a segunda unidade, né? E aí como é que foi essa? Aí conta um pouquinho dessa expansão. Bom, na verdade, eu tinha tido experiências do passado, antes de montar o Habib's, que todas deram certo, né? Não por causa do meu QI, até porque isso aí é meio duvidoso, né? Mas elas deram certo porque eu usava a filosofia de qualidade e preço acessível. Então eu tinha tido a Casa do Pastel, em Guarulhos, depois tive a Casa do Nhoque, na Xavier de Toledo, tive a Casa da Fogaça, na Domingos de Moraes, tive a Casa da Pizza Rodízio. Eu sempre tinha um produto que eu conhecia muito e aquele produto eu vendia ele que nem, né? Vendia ele em grandes quantidades, né? Eu lembro que na Casa do Pastel eu só vendia pastel e tinha fila lá para comprar o pastel. Era uma coisa inacreditável. E como eu fazia faculdade de medicina, o meu curso de 6 anos, eu demorei 8 para fazer. Eu tranquei no primeiro ano, quando meu pai faleceu, e tranquei a matrícula também no terceiro ano. Tranquei a matrícula, tranquei o curso no terceiro ano. Vocês vejam que a história minha de perseverança é muito grande, certo? Porque eu tranquei no primeiro ano, minha turma toda, que eu sofri os trotes, foi embora, voltei a estudar. No terceiro ano, que eu estava 2 anos com uma turma, tive que trancar a matrícula de novo, o pessoal foi embora, né? Peguei turma nova de novo, mas nem por isso eu deixei de me formar. Quando eu peguei o meu CRM, eu falei, graças a Deus, não vou exercer essa profissão, porque aí eu já estava fazendo outras coisas, aí já estava fazendo pastel, nhoque, essas coisas, e eu vi que ali dava mais grana e tudo mais. Mas, como que é a pergunta mesmo? Como é que a segunda loja, como é que foi abrir a segunda loja? Quanto então, tempo demorou, terceira, quarta? E o Habib's nasceu disso, né? Aquilo que eu falei. Você não precisa descobrir uma coisa nova, você precisa saber o que você sabe fazer de melhor. Eu peguei todas essas coisas que eu sabia fazer, juntei com os negócios lá do Paulo Abud que eu tinha aprendido, coloquei tudo numa folha de papel sulfite, né? Falei, é isso aqui que eu vou fazer. Não sabia o nome, não sabia a marca, não sabia o logotipo, mas é isso aqui que eu vou fazer, porque é isso aqui que eu sei fazer. E o Habib's nasceu
E, e todos esses negócios que eu tinha, eu montava e vendia. Eu tinha uma equipe de corretor que vivia me enchendo o saco toda hora. E aí, peraí, quanto é que você está faturando aí? Já tem uma turma para comprar isso aí, né? Chegava a vender a Casa da Pizza Rodízio na Avenida Santa Maria, eu vendia antes de abrir. Só garantia um faturamento só. Porque tudo que eu fazia era muito barato, então vivia lotado, né? Mas quando eu abri o Habib's, a equipe de corretor, eu falei, não, 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 isso aqui eu não vou vender, porque isso aqui eu consigo multiplicar isso aí. E a segunda loja Habib's foi na Serra Corá. Ela veio 6 meses depois. E a terceira loja veio 1 ano depois. E, na verdade, naquela época, eu já estava fazendo franquia sem saber o que era franquia. Porque eu tinha amigos e tinham pessoas, né, que viam o meu sucesso lá na Serra Corá e que me procuravam e falavam, pô, deixa eu montar, deixa eu entrar, fazer alguma coisa com você e tal. Eu falei, quanto você tem de grana? Ah, eu tenho tanto, tá bom, isso aí dá para montar 20%. Aí entrava 20% para um, 30% para outro, e a gente se juntava e montamos a segunda, a terceira, a quarta e a 5 lojas. Então, na verdade, porque eu não tinha dinheiro para fazer sozinho, né? E, então, na verdade, no começo, a evolução não foi tão acelerada assim. A primeira franquia Habib's foi a 17ª loja. O Habib's nasceu em 1988 e a primeira franquia, 17ª loja, foi em 1992. Ou seja, 4 anos depois de nascer o Habib's, tinha 17 lojas. Hoje a gente monta, o objetivo é 40 lojas por ano. Bacana. O pessoal está vindo de longe, viu? Tem uma pergunta do Eric Pena aqui, de Taubaté, São Paulo. Ele pergunta atualmente qual é o maior desafio ou dificuldade vivenciada pelo grupo, né? Não só o Habib's, mas de uma forma geral pelo grupo de empresas. O maior desafio é atendimento, né? Atendimento é a grande complicação. Eu não tenho problema de produção, não tenho problema de qualidade, não tenho problema de quase praticamente nada. Nós temos problema de atendimento. Esse é o maior desafio. Nós criamos a universidade, tem mais de 100 pessoas que eu disse, e elas sempre estão... o grande desafio dela é resolver esse problema, porque quando você tem pessoas atendendo pessoas, não é tão fácil, né? Porque nós somos um fast food diferente, nós não somos... O cara não vai lá, pega a bandeja e se vira, né? Pessoas tem recepcionista, tem garçom, aí a pessoa pede o prato, depois pede a comida, depois pede a sobremesa, depois pede a conta. Quer dizer, é quase que um restaurante, né? E esse processo de atendimento é o grande desafio nosso, né? A gente não tem outras dificuldades de expansão, nós estamos montando agora uma indústria de quase 12 mil metros de área, nós não temos problema de investimento, não temos problema de nada, nós temos problema de pessoas, né? Por incrível que pareça, hoje eu estou com 2 diretorias sem diretores, marketing e operações, e estamos buscando isso aí. Quer dizer, olha só como a situação de pessoas é a grande dificuldade das empresas, né? Tem dinheiro, tem investimento, tem crescimento, e muitas vezes não tem pessoas para ocuparem cargos de liderança, né? Então aí fica aí também um desafio para aqueles que estão iniciando o processo e que querem vencer na vida, né? De que esse é um grande item. Então acho que volta naquilo que eu falei. Tem muito a ver com si próprio, tem muito a ver com o seu desejo, com a sua vontade, com a sua perseverança, com o seu amor, com aquilo que sente. Isso é muito mais importante para aqueles que estão iniciando do que qualquer outra coisa. Uma empresa que tem 22 mil funcionários está procurando 2 diretores para ganhar aí 30, 40, 50 mil reais por mês. Quer dizer, é uma coisa maluca, né? Eu deveria ter aí 50 candidatos dentro da empresa para ocupar esse cargo e muitas vezes não coisa. Então, acho que a grande dificuldade das empresas, né, é ter pessoas capacitadas, né, para exercer os altos cargos de liderança que ela tem. Nesse sentido, o senhor acredita que o empreendedorismo nasce com a pessoa, no sentido de que a pessoa ela naturalmente consegue abrir um negócio, ou é uma coisa que pode ser moldada, né? Assim, você pode se preparar para isso, ou é um pouco das duas coisas, ou nenhuma das duas coisas?
Eu acho que nasce com a pessoa. Nasce com a pessoa, não. Está dentro da pessoa, está dentro do desejo dela, está dentro da vontade. Eu vou ficar repetindo sempre isso aí, porque a única coisa que eu tinha na minha vida no passado era a vontade de vencer. Mas porra nenhuma, tá certo ou não? Então, eu acho que o início de tudo é isso aí, né? É você nascer e ter essa vontade de vencer na vida e de que você vai dar certo. Esse é o primeiro item. Logicamente, tem outros itens. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa ter aprimoramentos, você precisa ter conhecimento, né? Esse ano eu estou ganhando o prêmio de personalidade do ano do setor de franchise da ABF. Eu não sabia nada de franquia, absolutamente nada. Eu fiz o curso do Marcelo Scherto, né? Fiquei lá uma semana. Eu li o livro do Paulo César Mauro. Eu eu estudava os contratos de franquia. Quer dizer, você não precisa nascer com esse conhecimento, mas eu fui atrás, né? Então acho que o empreendedor, primeiro ele nasce com isso e com o desejo, e depois ele se aprimora nos diversos setores e vai se aprimorando e vai buscando conhecimento e vai inovando e vai criando uma série de características para poder ter a evolução, porque senão você fica lá com o teu sonho lá num lugarzinho, num cantinho lá e não sai dali, entendeu? Então acho que isso é uma evolução. Se eu tivesse que responder, sim. Tem a história do desejo, mas tem a história do aprimoramento. Bacana. Tem a Ana Lu Mônaco, da New Mind Consulting, ela pergunta sobre motivação de funcionários, né? Como é que isso se dá no Habib's? Quer dizer, é claro que quando a gente fala de motivação, sempre tem a questão do dinheiro, é óbvio, mas também tem aquela coisa de que faz a pessoa que dá aquele pouquinho a mais, ou um pocão a mais, para fazer a coisa dar certo. E isso não é só a compensação financeira. Posso estar errado também, isso me corrija. Mas como é que no Habib's sempre se deu essa questão de motivação de funcionários? Quais são as políticas de motivação? Acho que a motivação está sempre ligada intimamente com a recompensa, né? Você pode ter a recompensa financeira, você pode ter a recompensa do cargo melhor, você pode ter a recompensa do obrigado, você pode ter a recompensa de chamar as pessoas pelo nome, de reconhecer as pessoas. Você pode ter a recompensa de no aniversário dele, você para a empresa e canta um parabéns para ele e todo mundo repete o nome dele. Você pode ter diversos tipos de recompensa. E a motivação está intimamente ligada com isso, né? Ligado com esse tipo de recompensa, ou uma recompensa financeira, ou uma recompensa do ser humano, né? Nós agora, esse ano, já fechamos um navio, nós estamos comemorando 25 anos. Nós fechamos um navio que acaba de inaugurar, que é o MSC Preciosa, que vai vir agora vai vir no final do ano para cá, ele está novinho em folha. Nós pegamos três noites, pegamos o navio inteiro. São 4.200 lugares que vamos fazer. E esse navio nós estamos pegando para quê? Porque faz parte dos projetos anuais que a gente tem, né? No final do ano a gente sempre se reúne. O ano passado tinha 1.700 pessoas no Funchal e lá estavam os 200 melhores garçons do Brasil inteiro, os 200 melhores recepcionistas, as 200 melhores balconistas, os 200 melhores cozinheiros do Brasil inteiro. Então, muitas vezes o cara sai lá de Manaus, nunca andou num ônibus leito, e aí ele pega um avião, vem para São Paulo, é recepcionado aqui com honras, fica num hotel maravilhoso, vai para uma noite de gala com uma medalha desse tamanho no peito, né? Assiste um show, um jantar, sobe no palco e concorre a 5, 10 veículos 0 quilômetros. Esse é um esquema motivacional, né? Lógico que ele tem que trabalhar o ano todo para conseguir as metas, para estar entre as 200 pessoas, né? E esse ano nós vamos fazer isso no navio. Já tem 700 pessoas que vieram do ano passado, dos melhores, e agora esse ano nós estamos fazendo um plano motivacional
para completar essas 4.000 pessoas que estarão nesse navio. Você imagina um balconista, né, tendo uma cabine no navio com varanda, com a esposa, passando 3 noites, jantar de gala, piscina, dinheiro para tomar uma cerveja, uma caipirinha. Você imagina o que uma pessoa dessa vai ficar pensando da tua empresa, né? Então, acho que isso não visa o lucro. Isso vai custar uma fortuna, né? Mas a retribuição e o lucro que vai vir desse processo motivacional vai dar sustentação para a empresa aí durante muitos anos. Serão 4.000 pessoas, se Deus quiser, que sairão satisfeitas, contentes e motivadas para dar prosseguimento para a rede no próximo ano e nos próximos 10 anos. Então, acho que essa história, né? Empresa familiar tem muito disso, né? Porque a empresa familiar, quando é assim, né? Porque eu trabalhei lá com o indivíduo que está na loja, eu trabalhei com ele na cozinha, lavei prato com ele, fiz a esfirra com ele, trabalhei com o garçom na copa, fiquei do lado do caixa. Então, a empresa familiar tem esse aspecto de união, tem esse aspecto de mais aconchegante, tem esse aspecto de família, né? E isso acredito que também seja um esquema motivacional extremamente importante. É valorização das pessoas, né? É você valorizar as pessoas que você tem, é você valorizar as pessoas que fazem o dia a dia da nossa rede Habib's e Ragazzo. Bacana. O Kleber aqui pergunta, o Kleber Catella, da Autopel Automação, ele é gerente comercial, ele aborda um aspecto que é a concorrência, né? Como é que porque eu acho que um dos medos ou um dos temores é você enfrentar a concorrência, ou que chegue alguém que queira ocupar o espaço que você já conquistou. No caso do Habib's, como é que se dá, se é que existe essa preocupação com a concorrência? Ele pergunta até que a concorrência não atrapalha, isso não pode fazer com que a qualidade do serviço de alguma forma caia? Como é que se dá essa relação? Bom, eu nunca tive medo da concorrência, até porque quem seria eu para ter medo de alguma coisa que eu não era, né? A gente iniciando, você vai ter medo de quem? Você tem medo de ninguém, você está começando e do processo, né? Ultimamente eu tenho um pouquinho mais de preocupação, porque os concorrentes começaram a usar uma filosofia que eu usei na vida toda. Os caras estão vendendo Big Mac a R$5. Eu falo, porra, puta sacanagem isso aí, meu. O Subway lançou agora um sanduíche vai ser uma bengala, R$4,95. Eu falei, porra, vai se fuder, caralho. Quer dizer, aí começa, né? Aí começa a preocupar, porque, porra, peraí, essa é minha praia, o que vocês estão fazendo aqui? Vai tomar naquele lugar, porra. Então, ultimamente, o próprio McDonald's, nas pesquisas que nós fizemos, 70% da verba deles do ano passado, eles falaram de preço. Falei, porra, aí é complicado o negócio, né? Porque a concorrência, a nossa concorrência, a gente quando monta uma loja do lado de um concorrente, é um chute no saco do cara, entendeu não? Por quê? Porque, porra, variedade de produto. Esfirra, pastel, quibe, prato árabe, pizza, chopp, sobremesa, preço acessível. Não tem que ficar carregando bandeja para baixo e para cima. Tem um garçom, né? Então, é um negócio meio complicado para os concorrentes. É uma coisa meio, né? Quando a gente vai no shopping, os caras fazem abaixo-assinado para não pôr Habib's lá. Quer dizer, é uma coisa maluca isso aí, né? Então, eu acho que a gente pesquisa os concorrentes, mas nós temos a nossa vida, nosso foco é a nossa empresa, né? Como é que nós vamos? Nós temos uma meta de lançar 3, 4, 5, 6 produtos por ano, né? E sempre praticando algum produto com preço 0, alguma coisa.
É complicado, né? Quando você pega um combinado do McDonald's, que dá para uma pessoa, que custa R$ 15, e aí dá para quase 30 esfirras. Meio complicado isso aí, né? Concorrer. Então, eu acho que a gente acompanha a concorrência e tudo mais, mas nós temos a nossa linha de trabalho, a nossa linha de conduta, sem sair do nosso caminho, porque o grande desafio de uma empresa de 25 anos é preservar o DNA dela, né? Preservar a característica dela, porque as tentações são muitas, né? É gente falando isso, é gente falando aquilo, é consultor dizendo não sei o quê, é o mercado impondo regras, é o marketing criando novas teorias, né? E muitas vezes nada disso serve para a tua empresa. O que serve para a tua empresa é você persistir no teu caminho. E eu, graças a Deus, talvez pela minha origem portuguesa de ser teimoso, né? Eu nunca saí do meu caminho, nunca saí da minha origem e faço isso. Então, acho que a concorrência é uma preocupação, mas mais do que você se preocupar com a concorrência, é você se preocupar com as suas metas e com os objetivos da empresa. Bacana. Nesse sentido, se o senhor, para a gente encerrar, se o senhor pudesse dar uma dica, só uma, para quem está começando um negócio hoje, qual seria? Bom, a dica primeira é você acreditar em você mesmo. Você acreditar no teu sonho. Você acreditar na sua ideia, né? Você ter fé em Deus, perseverança, persistência, enfrentar as dificuldades, né? A maior tragédia da minha vida, eu enfrentei isso aí. Eu acordava às 4 horas da manhã para abrir a padaria e no balcão lá tinha os 2 buracos do tiro do revólver do assalto que teve. E nem por isso eu desisti disso aí. Então acho que essa perseverança, esse desejo de vencer, essa luta, né, é um fator importante, porque muitas vezes a gente pensa em desistir. Um taxista mudou minha vida. 4 horas da manhã, peguei um táxi e fui abrir a padaria. No meio do caminho, eu falei para o taxista, hoje vai ser o último dia da minha padaria. A partir da manhã eu vou fechar essa padaria. Porque, nada dá certo. Só tenho problema. Cheio de problema, cheio de dívida. E o taxista, no final, ele falou, não desista, filho. Continue a lutar que você vai vencer. Que eram as mesmas palavras que meu pai me dizia quando eu prestava vestibular e não conseguia passar. E eu tomei aquilo como algo, né, como uma mensagem de Deus ou alguma coisa. E eu entrei para dentro da padaria, abri as portas, ajoelhei no chão, fiz uma oração e disse, a partir de hoje eu nunca mais vou ter essa situação de desistir, eu vou enfrentar todas as dificuldades. E a partir dali a minha vida parece que mudou, né? Então acho que isso foi um acontecimento muito particular meu e muito individual, que eu fiz a minha interpretação, né? Mas isso mudou a minha vida. Então acho que aqueles que estão iniciando, acho que devem pensar nesse processo. E os que vão montar alguma coisa no varejo, venda ao menor preço que você puder vender, ao preço mais acessível possível. Porque isso é uma fonte, isso é o maior marketing que pode existir para você captar cliente, né? As dificuldades das pessoas são muito grandes, né? E as pessoas procuram por isso. Tente associar qualidade naquilo que você faz e venda a preço extremamente acessível. Uma velhinha da loja da Rua Augusta, o dia que eu cheguei lá, ela ficou sabendo que era eu, ela veio, me deu um abraço de avó e falou, todos os dias eu faço uma oração pelo senhor, porque graças ao senhor eu tenho a dignidade de poder vir com a minha netinha aqui, dentro do meu minguado orçamento e poder comer bem e tudo mais. São exemplos, né, da importância que a nossa empresa tem até no caráter social. E eu acho que essas coisas que fazem diferença. Então, se eu pudesse dar um conselho, é você acreditar naquilo que você está fazendo,
acreditar na sua ideia, acreditar no seu desejo, procurar se aprimorar o mais rápido possível, né? Se esforçar. E se você for para o varejo, praticar o menor preço que você puder praticar, porque isso certamente favorece ao cliente. Senhoras e senhores, Alberto Saraiva do Habib's. Obrigado. Muito obrigado.